Meus queridos, eu tô aqui lavando a minha louça e limpando a minha forma de pudim. Primeiro passei a esponja normal e não limpou muito, ficou tudo assim. E daí peguei a esponja de aço Bombril, fazendo propaganda, e comecei a esfregar. E aqui começou a ficar bem limpo, claro, bem diferente, né, desse outro lado. E o Espírito Santo falou comigo sobre santidade. Uma mensagem poderosa. Presta atenção até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para sua vida. Bom, como vocês viram no início do vídeo, eu estava limpando, lavando a minha panela. Primeiramente, passei a esponja de forma comum, de forma simples, para limpar, tirar a sujeira. E hoje eu senti vontade de arear a panela, acho que é assim que se fala, né? Aí peguei ali uma esponja de aço, passei sabão e comecei a esfregar. Primeiro eu peguei só um lado dela e comecei a esfregar de forma bem esforçada. Eu estava me esforçando. Braço ali já dolorido, mas eu estava ali, né, areando a panela para ela ficar bonita e brilhosa. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo sobre santidade. É possível ser santo? Como conseguir ser santo? Como conseguir viver em santidade? E ali o Espírito Santo começou a me trazer respostas. E a primeira resposta é: sim, é possível ser santo. E como conseguir ser santo? Esforçando-se. Eu estava ali me esforçando para deixar aquela panela brilhando. E da mesma forma o Espírito Santo me disse: Camila, vocês precisam se esforçar para viver em santidade. Mas talvez eu estou falando aqui com pessoas que são novinhas na fé, que estão há pouco tempo caminhando com Jesus. E você vai aprender ainda muito acerca da palavra de Deus, mas o porquê que é tão importante ser santo. Antigamente, quando eu era do mundo, tudo que eu não queria ser era chamada de santinha. Ai, a santinha, lá vai a santinha. Porque no mundo é chato ser santo. No mundo onde ser ousado, ser cheio de personalidade é tão aclamado, uma pessoa que vive uma vida santa, modesta, correta, reta é tido por careta. Mas no reino de Deus é tudo diferente. E quando nós chegamos, ou melhor, quando nós nos achegamos na presença do Rei, ele é tão glorioso, ele é tão poderoso, mas ele é tão santo. E essa santidade de Deus nos convida a ser santo. A palavra dele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ser santo é um pré-requisito para ver a Deus. A palavra também diz: sede santos como eu sou santo. Mas, na verdade, quando a gente se depara com o nível de santidade que a palavra de Deus nos exige, num primeiro momento parece impossível. É como pegar aquela esponja enquanto eu estava lavando a minha forma de pudim, de forma simples e superficial, não ia sair mancha nenhuma. Olhando naturalmente para as nossas vidas, não tem como ser santo, não tem como se limpar. Mas aí entra o sobrenatural de Deus e entra a nossa parte, que é nos esforçar. E agora eu vou te falar aqui nesse vídeo qual é a forma de você se esforçar para que você possa entrar nesse processo de santificação. É um processo que vai até o fim da vida. E a tendência é que dia após dia nós venhamos a ser cada dia mais santo, mais separado para o Senhor. E é sim possível, mas exige a nossa parte. Então, o que eu fiz aqui para buscar te ajudar? Eu listei 5 passos que vão te conduzir a uma vida em santidade, a tua santificação. Primeiro passo, mantenha-se na presença de Deus. O próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Sem mim não, né? Sem Jesus. Então precisamos dele em nossa vida, precisamos reconhecer que é somente na presença dele que vamos conseguir dar os próximos passos que eu citei ali. Não olhe para o seu pecado. Você é pecador e lembre-se que Deus ele te amou e te chamou desse jeito. Ele não vai te manter desse jeito, ele vai te transformar, ele vai renovar a tua mente no processo em que você vai se sujeitar, que é o processo de renovação e transformação da mente, consequentemente sendo santificado. Então, tenha esse entendimento. Permaneça na presença de Deus, mesmo quando você errar. Não aceite que os seus erros façam com que você retroceda ou desista do caminho. É o único caminho, mas é o caminho da salvação e da vida eterna. Passo 2, leia a Bíblia.
Você precisa dedicar tempo lendo a palavra e pode parecer no primeiro momento impossível ler, chato de ler. Quando não se tem o hábito de ler a Bíblia, é muito difícil, em primeiro lugar, porque a gente não compreende o que está lendo. Em segundo lugar, porque existe uma batalha espiritual naquele momento e você começa a ficar cansado, você começa a ter sono, mas é como exercício físico. Você já fez algum exercício físico? Seja caminhada ou seja na academia? Nos primeiros dias, quando você começa a fazer, você fica todo dolorido. No dia seguinte, pensa que é impossível, que não vai dar. E é por isso que geralmente começa-se num ritmo menor e vai se aumentando gradativamente o peso do equipamento ou a distância da caminhada. E com a leitura bíblica da mesma forma, começa lendo pouquinho. Leia um versículo e medite nesse um versículo todos os dias. Daqui a um tempo, leia um pouquinho mais. Quando vê, você vai estar lendo um capítulo. Conheço gente que lê 5, 7 capítulos no dia, mas todos começaram com menos. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu te dou certeza que no andar o Espírito Santo ele vai te ajudar e vai começar a te dar entendimento e conhecimento acerca da palavra. Terceiro passo que eu quero compartilhar aqui, muito importante, é orando. Ore sempre. Orar é falar com Deus. Aplique a oração nas pequenas coisas do seu dia a dia. Deus, me ajude aqui a fazer essa comida maravilhosa. Senhor, como eu respondo essa mensagem para o meu chefe? Pai, me dá paciência aqui agora com meu filho. Isso são orações diárias no seu dia a dia. Isso é incluir Deus na sua vida. Mas reserve um momento para realmente orar ao Senhor, falar com Ele, abrir seu coração. Confessar diariamente os seus pecados. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas precisamos confessar os nossos pecados em oração. E como que confessa? Senhor Jesus, hoje eu gritei com meus filhos, Senhor. Fui estúpida, fui grossa com meu marido, Pai. Respondi mal ao meu chefe. Me perdoa, Deus, me transforma. E começa a falar ali o seu pecado. Deus, hoje eu pensei algo impuro. Hoje eu vi pornografia, não era para ter visto. Senhor, hoje eu peguei e fui atrás de quem não era para mim ir. Deus, eu errei. Confesse os seus pecados. Todos eles. Não tenha vergonha da presença de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de você falar. Mas eu te digo que quando você começa a citar os seus pecados, ali o Espírito Santo começa a te convencer do quão horrível é viver no pecado, porque o pecado nos suja. E o Espírito Santo, através das lágrimas que vão começar a brotar dos seus olhos, ele vai começar a te limpar, a te purificar, e mostrar o quanto te ama, e mostrar que está contigo e que você vai conseguir, independente de quantas vezes você erre. Ore ao Senhor todos os dias e peça perdão pelos seus pecados, não de forma genérica. Fale o nome do seu pecado. Sabe por quê? Quando nós falamos com Deus e começamos a falar o pecado, nós mesmos nos escutamos e a gente começa a ficar com vergonha de pecar de novo. Poxa, Deus, pedi perdão ontem porque eu fiz fofoca, falei demais. E hoje estou eu aqui de novo pedindo perdão porque eu fiz fofoca e falei demais. Senhor, não quero mais cair nisso. E essa situação começa a te mudar, começa a te transformar, faz parte da obra de Deus. Amém? Quarto passo aqui que eu quero compartilhar com você é sobre resista ao pecado ou resista às tentações. Lembre-se que Deus ele não tenta ninguém. Quando você sentir-se tentado a pecar, traga a sua memória de que Deus ele não está provando a sua resistência. Você está sendo provado pelos maus desejos que há no seu coração. Peça ajuda ao Espírito Santo para resistir. Tem algumas vezes que você vai resistir e você vai conseguir não pecar. Tem algumas vezes que você vai vencer, independente da área que for. Não vou ficar citando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas tem momentos que você não vai conseguir, que você vai cair. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque nós devemos resistir ao pecado. Mas que isso não seja um motivo para você desistir. Caiu, peça perdão a Deus e continue, porque vai chegar uma hora que você vai vencer. E você não vai mais cair naquele pecado. Você vai cair cada vez menos e assim Deus vai te libertando. Tem pessoas que conseguem uma libertação instantânea em algumas áreas de sua vida. Um exemplo, já vi pessoas sendo libertas das drogas de forma sobrenatural em uma oração por um pastor numa igreja. Mas já vi gente que foi um processo.
me ligando aqui. Mas teve gente que eu já vi que foi um processo, que foi anos indo na igreja, lutando para não cair, para não usar determinada droga, e quando vê caía, e daí continuava indo na igreja, pedindo perdão para Deus, e chegou um momento que foi liberto. Então, para cada pessoa vai ser de uma forma, mas no que depender de você, esforce-se para resistir. Lembra de mim lá, areando a panela, me esforçando, valeu a pena. E assim é, nós resistindo ao pecado, vai chegar um momento em que nós vamos vencer e vai valer muito a pena. Quinto passo, permaneça-se em comunhão com os irmãos. Não podemos andar sozinhos. Se você é cristão, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você precisa participar de culto, precisa ter amizade com cristãos, precisa ir na igreja, envolver-se na obra de alguma forma. Isso nos fortalece, nos encoraja, nos ajuda, não andamos sozinhos. O maior engano que existe nos últimos tempos é alguém pensar que pode ser cristão sozinho. Igreja é um corpo. Cada parte de nós, na verdade, cada um de nós faz parte desse corpo que é a igreja. Alguns é mão, outro é pé. Não existe membro viver sozinho. Se eu tiro a minha mão de mim, a minha mão morre. O meu corpo segue amputado, mas a minha mão vai morrer. Nós precisamos andar unidos no corpo de Cristo, que Deus te deu uma igreja abençoada para congregar. Se for o caso, mude de igreja. Infelizmente, vivemos num tempo, gente, onde o mal tem se espalhado, inclusive no meio da igreja. Jesus falou que ia existir falso profeta, que ia existir lobo no meio dos cordeiros, no meio das ovelhas. Jesus, ele disse tudo isso, mas não pode ser desculpa para nós sair da igreja, para nós não viver em comunhão. Esse é um passo muito importante. Por fim, quero que você veja aí o resultado ali da minha forma de pudim. Me esforcei, gente, e valeu a pena. Foi cansativo, foi realmente assim, um esforço da minha parte. Mas a minha forma ali ficou brilhando. E quando eu concluí, sabe o que Deus me disse? Cristão que não vive em santidade não brilha. Olha só, gente. Cristão que não vive em santidade, que não é santo, que não é separado, que não se esforça para isso, não brilha. Você não vai ter o brilho de Cristo na sua vida, você não vai refletir a glória de Deus. E provavelmente você vai viver uma vida frustrada, amargurada por não viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para sua vida. Você vai estar ali vivendo de forma comum, sendo que Deus te chamou para viver de forma extraordinária, ganhando almas para Ele e vivendo milagres mesmo no dia a dia. É isso. Que essa palavra te inspire a se esforçar. Eu quero ler agora um versículo para você. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, diz assim: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforçai-vos, esforcem-se. Vai valer a pena, fiel é a palavra de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor, e aqui, se você me ouviu até agora, tenho certeza que você quer ver ao Senhor, em nome de Jesus, nós o veremos e nos conheceremos na glória também. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, querendo Pai. Até o próximo vídeo. Aí tá o resultado, ó, onde eu me esforcei, me apliquei esfregando muito, e onde eu só passei a esponja algumas vezes e não saiu, né, a sujeira, não ficou brilhando o inox, né. Olha que demais, gente, ficou lindo, né.